Ah, tá. Vocês não falam. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar, tá? Pronto. Eu vou ligar meu ar aqui. Acho que eu nunca atravessei a cidade tão rápido. E cheguei no escritório. Permitir. Gente, muita gente vai entrar, vai acabar solicitando aí pra entrar. E na hora que solicitar, vocês me avisam que se alguém tiver solicitado, pede pra mandar mensagem no grupo também. Vixe, não tô conseguindo ver, André. Você grava uma coisa? Isso aí. Agora arrumou. Pronto. Tem mais gente pra entrando, mas vamos lá. Como sempre, geralmente muita gente fica com vergonha de falar, na maioria das vezes, aí eu preparo tudo. Mas qualquer um pode ficar à vontade de falar a qualquer momento. Eu vou começar igual eu tinha combinado com vocês, na prova da Michela, falando da prova mesmo. Eu achei a prova dela muito difícil. Ela fica falando que é fácil, que não sei o quê, mas eu não achei não, eu achei difícil. Eu vou começar aqui, eu fiz com o notebook LM, aquela inteligência artificial do Saulo. Fiz uma apresentação muito boa. Tá aparecendo a tela para todo mundo? Deixa eu ver. Ninguém responde? Não. Vou começar a transmitir minha tela. Pronto. Vamos lá, eu quero que todo mundo vá ajudando à medida que for acontecendo, porque tem muita coisa que eu não tenho anotação. Igual Estado Moderno, por exemplo, eu não vi nada na aula. Eu acho que eu saí na hora que ela começou a falar disso. Então, vamos aqui. Primeira coisa que ela falou que vai cair na prova, gente, e acho que todo mundo tem isso anotado, não é possível, que é os três entes de formação do Estado. Vai ter uma questão disso na prova e tem mesmo. Eu vi três provas dela com os meninos lá, só que só tem uma em PDF. E tem essa questão em quase todas. O que que precisa para ser Estado? Que é povo, território e governo soberano. Acho que está todo mundo já cansado de saber disso daí, né? E vocês têm anotado. O primeiro que vai denominar Estado, como a gente viu, é Maquiavel. E isso não cai na prova, infelizmente. O que vai cair é isso daqui. As teorias de formação, a originária, que vai ser natural, espontânea ou contratualista. Essas duas vertentes, elas se opõem. Quando a gente tem a natural, é uma formação de Estado que vai acontecer de forma... aconteceu. E aqui tem essas quatro causas, essas quatro possibilidades aqui: familiar, que no caso vai se chamar de patriarcal, força ou conquista, causa econômica, ou um desenvolvimento interno ali que vai acabar eclodindo num estado, numa sociedade. Já na formação contratualista, e são duas vertentes. A gente vai estudar, à medida que a gente for estudando mais com a Kátia, o justnaturalismo e o justpositivismo, que são duas, alguém pediu, deixa eu aceitar aqui. Justnaturalismo e justpositivismo, pelo que eu entendi, são duas correntes filosóficas do direito completamente diferentes. Que são, vamos lá, os naturalistas acreditam que as coisas se organizam sozinhas, existem regras que se existem por conta própria. Já os positivistas vão falar que tudo necessita de um acordo de vontades, que sem um Estado, sem um contrato social, o homem que é naturalmente mau não viveria em sociedade. Tanto que Thomas Hobbes, na obra O Leviatã, que foi uma obra que a própria Michelle indicou para gente, vai dizer que o homem não é um ser social.
A sociabilidade do homem é forçada por segurança a partir de um contrato social. Quem quiser ler, eu tenho um artigo científico que a própria Michelle indicou, ele é pequenininho, que fala sobre Thomas Hobbes, e ela falou que até vai ajudar muito na hora da prova, porque tem questão que pergunta mais ou menos sobre o que fala nele. Ele fala basicamente como que Thomas Hobbes pensou essa formação de Estado a partir desse contrato social. Por que que tem que ter esse contrato social? Por que que a gente não pode falar que o Estado ele acontece de forma natural, de forma espontânea? Por que que precisa desse contrato? E Rousseau vai falar a mesma coisa, só que os dois são distintos. Né? Em Thomas Hobbes ele vai falar que o homem ele é mau, ele precisa do Estado, ele precisa do contrato, precisa de regras para que ele não seja naturalmente mau. Alguém tem alguma anotação disso daqui importante? Do que eu não falei? O que que vocês têm anotado disso daqui? Por favor. Vai acompanhando no caderno aí, enquanto a gente vai fazendo. Acho que eu preciso me fixar, né? Para todo mundo. Fixar. Pronto, aí eu apareço maior para todo mundo. Alguém tem alguma anotação disso, gente? Por favor, que eu queira compartilhar? Continuar. Acho que o Felipe levantou a mão. Talvez tenha apertado sem querer. Se quiser falar, Felipe, pode abrir seu microfone e falar, tá? Eu não consigo abrir ele, não, mas pode ficar à vontade. Vamos lá. Vou falar agora, vou começar falando da questão de Estado antigo. A Michela disse que vai cair na prova dela muitas questões desse Estado antigo, que é o seguinte. Só vou mandar um áudio para cima. Você vai clicar nesse link aqui e, tipo, vai abrir uma página do Google para você entrar. Na hora que você entrar, vai pedir assim, vai aparecer para esperar, que eu tenho que permitir. Então você só espera um pouquinho, uns minutinhos, que quando eu ver a sua solicitação aqui, eu vou permitir sua entrada. Eu não consegui, eu abri de forma que tem que pedir permissão, mas só esperar que aparece. Ou manda foto do que está aparecendo. Vamos lá. Quando a gente fala de Estado antigo e vai cair na prova, ela disse que vai cobrar duas civilizações. Eu chuto que seja desse Estado antigo Esparta e Roma. Acho que eu tô certo, né? Deixa eu ver. Isso. Roma é. Sim. Eu acredito que seja Esparta e Roma. O que que a gente tem que saber de Estado antigo para a prova? Pelo que eu entendi da explicação dela, e se eu fosse professor, eu colocaria isso, porque pelo que ela estava falando. Primeira coisa, essa teocracia. Esse poder político que é entendido como divino. Quem está no comando é um Deus. Não se distingue. Não há distinção entre política, religião, moral e filosofia, é uma coisa só. É uma monarquia divina, não é apenas um representante, ele é adorado como um próprio Deus. Os traços marcantes que a gente vai ter aqui, isso foi retirado da própria slide dela, tá, gente? Todo esse material que eu fiz com o notebook LM aqui, eu joguei o slide dela, joguei a prova dela e pedi para ele preparar uma revisão baseada na prova. Então, aqui, ó, natureza unitária, ordem desigual, hierárquica e hierática. Eu não faço a menor ideia do que é hierática, e vocês não estão falando muito, então eu vou pesquisar aqui agora. Mas eu lembro dela ter falado a explicação. Hierático. Que pertence aos sacerdotes ou à igreja, que tem a sua tradição litúrgica. É uma sociedade tradicional do patriarcado, então, família, nos religiosos. Interessante. É isso mesmo que ela falou. Civilizações orientais. Na prova ela disse que o Estado antigo também pode aparecer como Estado oriental, que é o mesmo nome. Tu tem uma hierarquia. Essa hierarquia de Egito e Índia, se eu fosse vocês no caso, eu decoraria isso daqui de todos. Todas essas hierarquias sociais, essas classes sociais, eu ia ler até decorar.
Então, aqui no Egito, aqui na Índia, é decoreba. Todos eles, tanto aqui na China, Pérsia e os hebreus. Igual eu falei, eu acho que os dois que ela falou que vão cair é Esparta e Roma. Até por preferência dela, pelo que ela disse. Então já vamos pular para a Grécia. Isso daqui vocês deem depois, eu vou mandar o arquivo no grupo, vocês decorem mesmo. Grécia, o berço da autossuficiência e Atenas. A Michela falou muito de Atenas, Esparta e Roma, foi o que ela mais falou. A polis grega, essa expressão de democracia, o conselho dos anciãos, a assembleia de cidadãos e magistratura temporária. E atenção, mais da metade da população era composta por escravos. O que eu preciso aqui agora de vocês? Por favor, o que vocês têm de anotação? O que é que vocês têm de anotação de Atenas? Eu sei quem que fala. A Maria Clara mesmo, sei que da última vez falou bastante coisa. Salva de novo aí, Maria Clara, por favor. O que você tem de anotação de Atenas no seu caderno? O Rômulo também, o Christian? Não, tipo assim, eu não anotei tão específico assim Atenas. Eu fiz um resumão de coisas que ela falou que tinham, Grécia e Roma, tem até lá no slide. Uhum. Aí depois eu especifiquei, tipo assim, o que é um cidadão, o que é, como que eles posicionavam os estrangeiros, essas coisas. Isso é Aí a o que eu mesma anotei de coisa Atenas isso é a mesma passou de uma coisa em Atenas e monarquia para Esparta? oligarquia. Oi? Isso é a mesma coisa em Atenas e Esparta? É diferente, né? Um cidadão, você fala? É. Não, eu acho que é a mesma coisa. Tá, então. O que você anotou da oligarquia que você estava falando aí? Ah, tá. De dentro de Atenas específico, eu coloquei passou de uma monarquia para uma oligarquia. Uhum. Aí eu anotei as funções do rei, que se eu não me engano estão lá no slide. Tá. Depois eu anoto, pego o slide funções do rei. O que mais você tem aí? Aí eu coloquei Atenas era a mais bela expressão da democracia grega, pois foi onde a participação política dos cidadãos foram mais desenvolvidas. E depois anotei o conselho político e esse ostracismo também, como você colocou aí. O ostracismo, ele não era ele era tipo, era a pessoa mesmo se identificava nesse ostracismo quando ela não participava da política? Que, na verdade, eu entendi que o ostracismo é você não participar. Aí, essa parte que você colocou assim, não importava em vergonha, eram coisas que, tipo assim, que não tinha, mas a pessoa ela se sentia inferior, porque naquela época os únicos que podiam fazer parte dessas eleições era quem era cidadão. E era muito importante para eles serem cidadãos. E como era poucas pessoas que podiam votar, era como se fosse tipo um prêmio, mas tipo uma superioridade, assim, entre aspas, tipo, eu sou um superior porque eu voto. E Entendi, aí, quando participavam entendi. disso, é como se rebaixassem a uma inferioridade. Eles mesmos se rebaixavam, né? Então entendi certo. Isso. Respeito esse pessoal aí, gente, não fica com vergonha de falar, não, porque falando vocês treinam até a explicação. E aquilo que o Hudson falou lá naquele dia, né? Pra quem é fã do Hudson aí. Quando você ensina alguém, você aprende muito mais do que quando você só lê, ouve e por aí vai. Então, nosso foco para a prova é Atenas, Esparta e Roma. É o que vai cair. Eu indico que todos vocês tenham muitas anotações sobre esses três, do Estado Antigo. Além, né, disso daqui, de saber a estrutura do Estado antigo, essa arquitetura, o que ele se baseia em quê? O que é essa teocracia? O que é esse rei divino? O que são essa hierárquica e hierática e desigualitária? Tudo isso daqui é muito importante. Agora, Esparta, ó, eu entendi que Atenas era o lindo, né? Essa Danide, aquela coisa toda. Esparta já era mais de porrada e guerreiro. Essa estrutura política, a gente vai ter o Conselho dos Anciãos, a Assembleia de Cidadãos e os magistrados. Eu, como sempre, eu não devo ter anotação disso daqui,
porque eu fico escutando, mas deixa eu ver se eu tenho. De Esparta. Tenho. Olha lá, a sociedade espartana era dividida em três classes. Os esparcíatas, que constituíam a aristocracia, eram cidadãos soldados ou iguais. Monopolizavam as instituições políticas. Quem quiser anotar isso daqui. A sociedade espartana estava dividida em três classes. Periecos, homens livres, dedicavam-se à agricultura, ao comércio e ao artesanato. E os ilotas, que como ela falou, será que eram escravos? Alguns autores classificam que sim, outros autores classificam que não. Acho que na prova, se ela for perguntar, vai perguntar como escravo. E ela disse que isso aqui caía na prova. Agora, se cai mesmo, eu não sei, porque é tanta coisa que ela falou que cai, e eu não duvido que realmente caia, porque a prova tem 20 questões, uma prova muito grande. Então, essas aqui são as características de Esparta. Vou pular se ninguém falar nada. Acho que ninguém se alguém copiou, se não copiou. Se quiser que espera, fala. Vou tirar. Qualquer coisa eu volto. E Roma. Roma tinha essas três espécies de poder aqui: o domínio, o potesta e o império. Ela falou com essas palavras que isso daqui tinha uma pergunta na prova com isso daqui. Temos que lembrar da pater familias, porque desde a primeira aula, Michel está falando de família. Família, para ela, é muito importante. E em Roma, a família era a autoridade suprema. Mulheres, os filhos eram submissos a essa vontade, essa autoridade do pater, do patriarca, e o governo nem poderia dizer nada sobre isso daí. Era defendido pelo Estado, pelo Império. E aí nós temos o domínio, o potesta e o império. Eu acho que eu tenho anotação disso daqui. Ó, status familiar. Discerniam quem era patrício de quem era plebeu. Patrício eram as famílias tradicionais, ricas. Plebeus também podiam ser ricos, mas não tinham tradições. Cadê? Eu quero achar aqui do pater família. Tá aqui. Eu tenho que entender melhor as anotações da Michelle, porque às vezes ela fala alguma coisa e eu mesmo não entendo por que que eu anotei isso. Por que que eu escrevi foda-se o Estado na minha anotação? É uma ótima pergunta. Aqui, ó, domínio. É o chefe da família. Porque esse negócio de pater família aí, maior, que você colocou, foda-se o Estado embaixo, é Aham, porque para eles, o Estado não podia tomar frente da decisão do chefe de família. Então, tipo assim, não podia, como se não pudesse mandar na criação dos filhos. Não é como se a família fosse maior que o Estado, mas o Estado não podia intervir dentro da família. Mais ou menos entendi, isso. entendi. A família seria esse domínio. O potesta seria o que a gente tem de legislativo. Seria parecido. Ela falou outras coisas sobre o potesta. Talvez criar leis, administração e tudo mais. Aí eu me resumiu no final como legislativo. Então eu anotei aqui legislativo. E o império, que eram os imperadores. Muita atenção nessa característica da ditadura romana, porque a ditadura romana ela acontece quando nós temos aqui um status de tumulto, que é quando Roma estava. Isso foi a última aula, já é a última aula dela. Quando estava sem ordem, estava tudo por água abaixo, poderia se estabelecer um ditador para trazer a ordem de volta. Olha lá, ó. Ativado, tem aqui um azulzinho no canto. A ditadura romana, ela era ativada em status de tumultos. Se houvesse algum perigo interno ou externo. Suspendia todas as garantias públicas. Então, por exemplo, qualquer ordem que fosse ditada por esse ditador, e é por isso que vem do latim de sere, que ela falou. Qualquer ordem que viesse dele, mesmo que burlasse alguma garantia pública, se fosse em prol de manutenção da paz ou de reestabelecer a paz, não interessa garantia pública, não interessa liberdade, vida, não. E eles respeitar tudo para trazer de volta a ordem. E era um poder absoluto de império, limitado ao máximo de 6 meses. Muita gente perguntou se com 6 meses resolvia tudo, mas eu acho que isso é inútil. O importante é que o normal é limitado ao máximo de 6 meses, que ela perguntaria.
E agora, a partir daqui, ela diz que tem 6 questões de prova. Do slide 10, daqui, até o slide 14, Michela disse que tem 6 questões de prova. E aí, quando eu terminar, a gente já vai comentar sobre as questões de prova dela. Esse estado medieval aconteceu porque essa Roma aqui foi invadida. Ela foi invadida por povos bárbaros, foi tudo destruído e houve uma destruição, tanto, cadê? Uma destruição cultural e de infraestrutura ali no lugar. Quando isso acontece, nasce aqui a minha matéria que era preferida de história no ensino fundamental, que é o feudalismo. Aí, peraí, que eu tenho aqui. Tem gente querendo entrar, você tem que me avisar, gente. Não aparece ninguém? Ver tudo. Ninguém me avisa que tem gente querendo entrar, hein? Avisou? Você mandou no chat? Escutei não, Cristian. Não levantar a mão não adianta não, que eu deixo o trenzinho de lado aqui. Ah, você me mandou no zap. A Maria Clara tá com mais uma prova além daquela. Ela vai mandar, eu vou baixar aqui. Se alguém solicitar aí para entrar, abre o microfone e fala, pelo amor de Jesus. Para eu saber. Vamos lá. Manda aí, Cristo, também. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Nesse período do feudalismo, nós temos 3 institutos jurídicos. E isso pode ser uma pergunta muito boa de prova também. Quais são os 3 institutos jurídicos do feudalismo? Ou do Estado medieval, né? Ela não vai colocar feudalismo. Que é vassalagem. Cadê? Onde eu anotei eles? Para eu não falar errado, mas eu tenho aqui. É vassalagem. Onde está? E ó, a Vivian Beneficiário tá pedindo para entrar aí, professor. e imunidade. Muito obrigado, meu amigo. Ou vocês ficam me chamando de professor, eu me sinto velho. Permitir. Pronto. Obrigado. Agora avisaram que tinha gente solicitando para entrar. Me aceita, carai. Tá bom, Vivi. Vamos lá. Vocês não perderam muita coisa. Eu ainda nem abri a prova. Quando eu abrir, que vai ficar bom. Então, vassalagem, beneficiário e imunidade. Vassalagem, que é um dos institutos do Estado medieval, instituto jurídico mesmo, é quando eu cedo uma parte de terra para um vassalo e em troca ele vai me proteger, dar trabalho. Vai trabalhar, né? Vai lhe pagar até impostos e tudo mais. Imunidade e beneficiário é uma boa pergunta, o que é? Eu não anotei. Aí, de novo, vou pedir para quem tem anotação aí, explicação de beneficiário de imunidade. Isso aí eram algumas pessoas que recebiam o direito de não pagar impostos. A imunidade, né? Ou o beneficiário. Isso. E o beneficiário era o quê? Pessoa. Ah, o beneficiário era a pessoa? Algumas pessoas eram cedido o direito de não pagar impostos, mas aí vinha do rei, né? Entendi. E imunidade. Os dois são a mesma coisa, mas qual a diferença entre beneficiário e imunidade? Alguém tem essa resposta? Por favor. Isso pode cair na prova. Depois eu pesquiso e coloco aqui, se tiver alguma Como questão. aí, Luiz. o jovem. Fala. Beneficiário era famílias que trabalhavam dentro dos feudos e eram protegidas pelos senhores feudais. Uhum.
E a imunidade era a permissão para a pessoa não pagar tributos. Ok. Beneficiário era quem vivia dentro do feudo e era protegido. Do senhor feudal. Aí a questão da imunidade poderia ser tributo no Estado ou no feudo, que era diferente, né? Poderia ter conflito aí desses dois poderes, porque o feudo é dentro do Estado. Então, talvez a pessoa podia não pagar o tributo no feudo, mas tinha que pagar para o Estado. Entendi. Então tinha Estado no feudalismo, para mim era separado um do outro. Só o feudo se mandava sozinho. Vamos lá. Alta carga tributária, talha, corvéia e banalidades. Daqui eu vou falar na hora que estiver olhando a prova. Igreja Católica é a única instituição que sobreviveu organizada. Submissão do Estado à fonte oficial que regulava direitos e deveres. A Igreja Católica ela se reorganizou, ela se manteve viva porque ela surgiu até ali, até o primeiro direito canônico. Então, a Igreja Católica ela não só sobreviveu, ela cresceu nesse período, porque ela se reorganizou, ela criou seus próprios códigos, sua ordem social ali, que influenciou em toda a sociedade. Por isso que ela teve tanta influência durante esse período, durante esse estado medieval aqui. Só que tem também, quando a gente for falar nas questões, vai dar para aprofundar melhor. Surgimento do Estado moderno é o que eu menos sei, porque eu comecei a fazer outras coisas e parei de prestar atenção na aula. Mas, pelo que eu estudei depois, era. Vamos lá. Surge aqui a burguesia até. O feudalismo, o Estado medieval, ele foi chamado de Noite Negra, ele é visto como foi algo ruim, foi algo sombrio. Não foi bem visto. Ele ia acabar, uma hora ele não ia dar certo mais. E a partir da necessidade de acabar com essas guerras medievais, frear essa invasão que estava acontecendo em Roma, e também algumas coisas que influenciaram nesse período foi o seguinte: a gente estava em uma época ali que houve as cruzadas, então nós tivemos muitas pessoas, né, guerreiros indo para outros lugares e vindo. A burguesia, uma classe social, começa a surgir, começa a fazer comércio. Então, por esse comércio, por essa expansão europeia, vão vindo novos produtos, novas pessoas, e aí surge uma necessidade dessas pessoas, desses produtos, de serem trocados. Porque antes, quando era feudo, cada feudo se mantinha, produzia sua própria coisa e tudo mais. E aí, se sobrava, como que ia fazer troca? Era só escambo. Se começa a sobrar coisa demais, surge a necessidade de um comércio, surge a necessidade de uma organização. E desse comércio nasce uma nova classe social, que é a burguesia. Os burgueses, eles vão ser negociantes, eles vão ser ali servos, vão evoluir, né? Não eram nada, passam a ser alguém. Essa necessidade comercial vai fazer com que surja o Estado moderno e acabe o Estado medieval. E aí, para surgir o Estado aqui, nós temos três entes necessários de formação, não é mais povo, território, aqui ainda não é povo, território e governo soberano, simplesmente. Aqui nós temos idioma comum, território definido e soberania, para que aquelas pessoas que vão estar ali dentro daquele ambiente, daquela necessidade de unificação de moedas e de impostos, vão ter que falar a mesma coisa. E aí nós vamos ter surgimento dentro desse estado de burocracia para que ele funcione, um sistema tributário, porque se a gente tem comércio, tem moeda única, e precisamos unificar essa moeda também, o Estado precisa de dinheiro para sobreviver, ele não produz, ele só consome. Poder militar para se proteger e uma união da justiça, porque aqui nós vamos ter monarquias, nós vamos ter reis. Então vamos lá, Estado. Isso aqui a gente não estudou. A gente só estudou até aqui. Mas aqui a gente vai estudar liberalismo, absolutismo, comunismo, socialismo,
fascismo também, nós vamos estudar várias dessas coisas, mas vai ser para a próxima prova. Nossa prova vem até aqui. E aí, vou abrir a prova da Michelinha aqui e nós vamos começar a olhar aqui as questões. A primeira questão, eu não sei como é que esse indivíduo errou essa daqui, ó. Porque muito grande para ler, cada um lê o seu aí. Eu vou ler só o enunciado. De acordo com as diferentes abordagens teóricas apresentadas no texto, como poderíamos entender a formação da sociedade nacional no Estado moderno? E aí é aquilo. Quando fala de Estado moderno, é aquilo que eu acabei de falar aqui, ó. Idioma comum, território definido e soberania. Cadê a prova? Tá aqui. Não sei por que marcou o negócio de casta, não tem nada a ver. A resposta aqui é idioma comum, território definido e soberania. Nem precisava ler o texto. Tudo aqui está falando de Estado moderno. Descendo por debaixo. O debate aqui, ó, ainda falando de Estado moderno, é por isso que ela falou que tem 6 questões na nossa prova da aula de quarta-feira. Essa aula de quarta-feira, as provas dela devem ter um padrão, deve seguir um padrão, algum padrão. E essa prova aqui, o que mais tem é Estado moderno e Roma, e Estado medieval, né? Lendo só o enunciado. Considerando as diferentes concepções teóricas sobre os elementos constitutivos do Estado moderno, observamos que este, ou seja, o Estado moderno, desenvolve vários meios para controlar a política. Qual dos seguintes elementos é fundamental para a estruturação do Estado moderno? Onde poderia atender de forma mais eficiente o povo? E aí, a burocracia. Porque entra a burocracia aqui, eu tenho até uma anotação sobre isso. Quer ver? Que é essa daqui. Deixa eu trazer vocês para cá. Eu tenho um slide que fala das questões da prova. Eita. Que é esse... Sei qual deles que é. Acho que é esse daqui. Não, é o primeiro. Isso mesmo. Esse slide aqui vai falar de questão por questão. Nós vamos acompanhando ele. Cadê a questão? Questão 18. O soberano, vamos achar a questão 18 aqui. Prova muito grande, meu Deus do céu. Vamos lá. Questão 18. No estudo do governo baseado na teocracia, então quando fala de teocracia é Estado antigo, é fundamental compreender como a relação entre o poder político e divino influenciou formas de organização política em antigas civilizações. Maluf apresenta perspectivas distintas sobre teocracia, evidenciando como a figura do soberano pode ser interpretada em conexão com a vontade divina. Nesse contexto, a diversidade de abordagens teocráticas resultava em variações significativas na concentração e na distribuição do poder. Nessas antigas civilizações não existiram doutrinas políticas, mas uma única forma de governo, que era a monarquia absoluta e teocrática, ou seja, não tinha doutrina de liberalismo, socialismo, comunismo, não, era um cara que ia ter o poder como se fosse ali de um deus. Esse soberano, vamos lá, exercido em nome dos deuses tutelares do povo, considerando as diferentes formas de teocracia e as peculiaridades das antigas civilizações, assinale a alternativa que corretamente descreve a relação entre o soberano e a divindade em contextos teocráticos. O que essa pergunta está fazendo para a gente? Olhando os povos antigos, os povos orientais, né, teocráticos, o Estado antigo, qual das alternativas aqui vai dizer para a gente a relação certa entre o governante e a divindade? O governante, ou seja, o soberano, é o representante do poder de Deus. A vontade do soberano é a vontade de Deus. Por isso que essa resposta aqui é a letra A. Porque no Estado antigo, como eu estava nesse slide aqui, no Estado antigo não se diferencia. O monarca não é apenas um representante, mas ele é adorado como o próprio Deus. Por isso que essa aqui é a letra A. Então, nós vamos seguindo nessa mesma linha.
17. Questão 17. Os deuses desempenhavam um papel significativo no apoio a autoridades governantes e na proteção dos fiéis durante guerras. Conforme destacado por Azambuja, no entanto, o povo israelita que se caracterizava por ser monoteísta, em um contexto em que a maioria dos povos orientais era politeísta. A idolatria aos monarcas, como muitos povos orientais, não era presente nos judeus. O conceito de um Messias soberano era visto como um fato histórico, mas não era visto como um fato histórico, mas sim como uma esperança futura. Considerando o contexto acima, qual das alternativas a seguir reflete uma característica da sociedade dos judeus em relação à idolatria aos monarcas? Essa questão está dizendo para a gente que o judeu não via o representante, né, o rei ali, o governador, o imperador como um deus. Isso não, eles não tinham. Então, qual é a resposta correta da 17, que está marcada aqui, que está como errada, mas não tem qual é a certa? A idolatria aos monarcas, não prática com muitos judeus, semelhante aos demais povos orientais, não é essa. O povo judeu era o único a adorar monarca como Deus no contexto oriental, não era essa com certeza. Marcaria a mesma que o menino marcou. Diferentemente dos demais povos orientais, os judeus eram monoteístas. Considerando o contexto acima, qual das alternativas a seguir reflete uma característica da sociedade dos judeus em relação à idolatria aos monarcas? Qual é a característica que vai relacionar? É a legislação judaica não proibir expressamente a idolatria aos monarcas? Boa pergunta, não sei a resposta dessa. Aqui, ó, diferentemente dos demais povos orientais, os judeus eram monoteístas. Só que está marcado como errado. Fica essa 17 aqui para vocês pensarem na resposta se perguntar na nossa prova. Eu não saberia responder, não. E alguém sabe a resposta? Eu não sei. Vamos continuar, né? Sem resposta essa. 13 e 14. Vai focar na família romana. Vamos achar elas aqui. 13 e 14. Considerando a complexidade da organização do Estado romano e a relevância do conceito de poder político, qual era o papel do pater familias e como ele se relacionava com a ideia de imperium, potestas e domínio? Aquilo que a Maria Clara tinha falado, né? O pater familias romano detinha um poder maior, equiparado ao poder do Estado. Só que não era como que ele era, tipo, maior que o Estado, era igual. Só que ele só mandava dentro da sua família. A resposta que está certa, e é muito. Ela falou que isso ia cair na nossa prova também. E é bem fácil, né? A 14 agora. Eu nunca leio o textinho, eu leio só o enunciado. Se precisar ler o texto, eu leio depois. Considerando a organização do Estado romano e a figura do pater familias, perguntando da mesma coisa, qual era a característica fundamental do poder político romano distinguia o Estado romano algumas espécies de poder que eram? Eu li errado. Qual era a característica fundamental do poder político romano que distinguia do Estado romano algumas espécies de poder que eram? Nossa, que pergunta mal formulada essa daqui. Eu até desaprendi a ler tentando ler ela. Alguém digitou alguma coisa. Tem como voltar na alternativa anterior? Tem, Felipe. Já achei ela aqui de novo. A anterior estava perguntando do pater familias. E aí estava perguntando qual era a relação entre o pater familias, que é uma das classes sociais do Estado antigo romano, do Estado romano, e deixa eu ler de novo, e ler as alternativas para eu entender, vou ler. Deixa eu achar ela aqui. Qual era o papel do pater familias e como ele se relacionava com a ideia de imperium, potestas e domínio?
O pater familias era o pai, o patriarca dentro da casa. Está perguntando qual era a relação dele com os outros. A resposta certa é: o pater familias romano detinha um poder maior, equiparado aos estados. As outras alternativas são: a primeira, o pater familias romano exercia autoridade limitada, submetida à fiscalização do Estado. Não é isso. Ele não precisava ser fiscalizado pelo Estado. O pater familias ele era independente. A outra diz: no Estado romano, o poder do imperium, potestas e dominium era descentralizado entre várias origens e detentores, principalmente para o estrangeiro. Não, está errado. O estrangeiro nem era considerado nada. A outra: a figura do pater familias romano representava uma organização temporária na estrutura estadual. Tem nada a ver. Não era temporário. E a última: o conceito de imperium, potestas e domínio no Estado romano era restrito aos magistrados eleitos pelo povo. Nada a ver. A resposta certa é que o pater familias detinha o poder maior. Tanto que na minha anotação até escrevi: foda-se o Estado. Pater familia funcionava sozinho. Agora a outra. Eu não entendi o enunciado, ou eu não sei ler mais, ou tá mal formulado. Mas está perguntando mais ou menos aqui qual era a distinção entre os poderes romanos. Ou seja, quais eram os três tipos de poderes romanos? E os três tipos de poderes romanos são domínio, potesta e império. Então nem precisa ler essas outras alternativas aqui, porque elas não têm nada a ver. Uma delas fala até assim, ô filho, para você se localizar, você tem que entender. A função do chefe de família romano era exclusivamente doméstica, não podendo participar da vida política do Estado. Não é isso que está perguntando. Está perguntando quais eram as espécies de poder que atuavam no Estado antigo romano. E as três espécies de poder eram domínio, potesta e império. Continuando pela linha temporal aqui, é 16, que vai falar de polis grega. Questão 16. Eu leio só o enunciado porque geralmente o texto é inútil. Com base no contexto apresentado, qual afirmativa reflete a abordagem do Estado grego em relação à liberdade individual e à relação do indivíduo com o Estado? É aqui eu vou ter que ler o texto, tem jeito. No contexto da cidade-estado grega, o Estado helênico não reconheceu o indivíduo como uma esfera livre e independente do Estado, em termos jurídicos. Interessante. Diferentemente dos estados modernos, a liberdade individual não era vista como uma instituição jurídica estabelecida. Essa falta de consciência acerca do caráter jurídico da relação do indivíduo frente ao Estado apresenta um contraste significativo com as concepções atuais dos direitos individuais e liberdades civis. Ou seja, o Estado helênico não reconhece o indivíduo como uma esfera livre que independe do Estado. Com base nisso, qual era a abordagem do Estado grego com relação à liberdade individual? A resposta correta marcada é: a cidade-estado grega não estabelecia nenhum tipo de relação jurídica clara entre o indivíduo e o Estado, pois a lei era basicamente retórica, isto é, decidida em praça pública, limitando a liberdade individual. Por isso, tiveram que mais tarde codificar as garantias para ficar mais claro. Qualquer questão que pergunte sobre Grécia Antiga na nossa prova, todas as regras da Grécia Antiga eram retóricas, ou seja, elas eram definidas em praça pública, era tudo falado. Então, se tiver alguma pergunta desse caráter aqui que fala sobre Grécia Antiga, a gente precisa ter assim em mente que tudo era decidido em praça pública. Então, mais tarde eles vão codificar, mas até que se fale de codificar, a gente vai falar que não tem estabelecida nenhuma relação jurídica clara entre indivíduo e Estado. E a próxima questão é a 15. Sempre abro o negócio errado. São questões muito difíceis. A prova da Michela, gente, é muito difícil.
É interessante vocês analisarem, a gente analisar a prova junto aqui, terminar aqui, e cada um estudar essas questões, porque é complicada, viu? A número 15. Considerando a permanência da organização política de base municipal do Estado romano, em comparação com as cidades-estados da cultura helênica e as diferentes fases políticas pelas quais passou, identifique corretamente o regime político que vigorava durante a época do Diocleciano. Como se apresentava politicamente o Estado romano? Olha só isso. Eu tenho anotação aqui, ainda bem. Separado disso daqui. Ah, porque a prova dela, pelo amor de Jesus. Qual era a diferença entre aqui, Grécia e Roma durante o período de Diocleciano? Questão, cadê a questão? Essa é a 15. Ela pergunta sobre a manutenção da unidade interna de Roma como maneira de manter a estrutura política organizada. Então vamos lá. E daí, como se apresentava politicamente o Estado romano na antiguidade? Nossa resposta certa sobre como se apresentava o Estado romano é: a unidade interna do Estado romano era uma importante maneira de se manter a estrutura política organizada. Sem influência dos estrangeiros, a centralização política era marcante. Por que é essa e não as outras? Vamos ver as outras. A letra A fala: o Estado romano não apresentava estrutura municipal, semelhante às cidades-estados gregas. Mentira, ela falou que tem essa semelhança. A organização política do Estado romano se assemelha de um império descentralizador. Nada a ver. A estrutura de municípios foi introduzida no Estado romano durante a monarquia. Nada de monarquia. A civilização romana abandonou a estrutura cidade-estado no período medieval. Também nada disso. Uma pergunta que a gente faria por eliminação. Porém, se eu não estou muito enganado, a Michela passou para a gente. Cadê? As semelhanças entre Grécia e Roma em algum lugar aqui. Tenho certeza. Sim. Aqui, ó, tem muitas semelhanças e tem isso nos slides também. Quais eram as semelhanças entre Grécia e Roma? O cidadão honra os deuses da cidade. Poderia ser cidadão quem honrasse aos deuses da cidade. Temos aqui o estrangeiro, temos o escravo. O corpo do homem pertence ao Estado, nos dois. Cidadãos disformes, se não me engano, eram mortos. O voto tinha liberdade, tinha o celibato. Próxima questão. Seguindo a linha do tempo. Já tem duas aqui sobre Estado medieval, que é a número 11. Vamos para o número 11. Considerando as características do Estado medieval, qual elemento apresenta uma confusão entre o setor público e o privado, determinando um sistema de vassalagem nesse período? Se falar de vassalagem, se falar da organização do Estado medieval, a gente já pode saber automaticamente que a resposta é feudalismo. Então, essa 11 aqui nem precisa de pensar muito. A resposta é o feudalismo. O sistema que possuía vassalagem era o feudalismo. E a questão 12 agora. Também considerando as características apontadas por Dallari, que eu nem li. Não estou lendo o Philip, porque eu nem li isso. Eu estou respondendo só pelo enunciado. Eu nem olhei o que está lá em cima, não. Porque a maioria das questões só é enunciado que é importante para a gente. O texto é só para dar uma ideia se a gente não conseguir pegar. Até para você, quando você estiver fazendo a prova, talvez você pode, né, pedir ali um foco maior na leitura do seu enunciado. E se precisar, você lê o texto, pede para ler o enunciado, a parte de cima, né? O enunciado que eu falo é o comando da questão embaixo. Considerando as características apontadas por Dallari, assinale a alternativa que indica um elemento que, de fato, se destaca como característica única do modelo medieval de Estado. O aluno marcou aqui o seguinte: a presença do cristianismo foi exclusiva do Estado medieval e não foi exclusiva do Estado medieval. O cristianismo tinha antes e continuou tendo depois.
O próximo, as invasões bárbaras não tiveram influência, está errado, tiveram sim. O feudalismo foi uma estrutura política e econômica restrita somente ao Estado medieval, e é mentira. Tanto que a Amanda tinha perguntado para ela na aula: Ah, ô, Michela, você falou que no Egito também tinha feudalismo, e a Michela ainda olhou para ela e falou: Fantástico. Deve ser por causa dessa questão. O cristianismo, as invasões bárbaras e o feudalismo são elementos que se fizeram presentes. Resposta certa. Característica do modelo medieval é cristianismo, na Igreja Católica, as invasões bárbaras, que causou esse Estado medieval, e o feudalismo, que foi a organização deles. Agora, dualidade de poderes. Continuando na ordem, estamos fazendo aqui as questões na ordem cronológica. E perceba que na prova dela está tudo meio que fora de ordem, tá tudo espalhado. Questão 8. Considerando a fragmentação do poder no Estado medieval e sua relação com a ausência de hierarquia de poderes, qual das seguintes afirmações se relaciona com essa caracterização? Foi uma pergunta que o aluno errou também, que ele marcou a descentralização do poder feudal, resultava em questionamentos e desafios ao poder real, mas o rei era severamente respeitado pelos senhores feudais. Nada a ver, né? O rei era figura máxima de autoridade. O feudalismo era uma organização social com uma clara hierarquia de poderes, em que o rei detinha um controle absoluto? Não. A luta pela unidade política na Idade Média era uma diferença marcante em relação ao Estado grego? Também não, porque não é nem isso que está perguntando. E a presença da Igreja Católica como elemento central do Estado evidencia a relação existente com o poder do rei. Essa é uma pergunta que está dizendo sobre dualidade do Estado, dualidade de poderes. Se está falando de dualidade de poderes, não poderia ser a letra B, uma organização social com clara hierarquia de poderes em que o rei detinha um controle absoluto? Não, porque se tinha dualidade, tinha dois. A presença da Igreja Católica, como elemento central, evidencia a relação existente com o poder do rei. Relação entre rei e igreja. A 9 pergunta da mesma coisa. E a resposta certa é pergunta difícil essa. No Estado medieval, a confluência de diferentes fontes de poder gerava conflitos constantes, especialmente entre os imperadores e a igreja. Essas disputas resultavam em um embate também no campo jurídico, marcado pela ausência de uma única fonte oficial, impondo direitos e deveres. Diante desse cenário de pluralidade jurídica, qual era uma característica marcante do Estado medieval em relação às fontes de poder e jurídica? A resposta certa marcada, o aluno errou também essa daqui, mas a resposta certa marcada é a submissão da igreja às imposições do imperador, evitando conflitos jurídicos. Então a igreja se submetia às imposições do imperador romano para evitar conflitos conflitos jurídicos, conflitos de lei. Vou pular a 7 a 10 porque elas falam da mesma coisa. Dessa questão de igreja e governo no Estado medieval. Então, fica aqui já para vocês estudarem depois daqui. Quem quiser anotar para não esquecer, eu também vou anotar, porque eu também vou estudar. Relação entre igreja e Estado no Estado medieval. Porque tem várias perguntas disso daqui. E quando eu pedi o notebook LM para fazer uma análise se os slides continham todas as respostas, ele disse que os slides continham quase todas as respostas. As principais que não tinham a resposta neles, deixa eu até achar aqui onde que ele falou isso, eram essas que a gente tinha que entender sobre a relação entre os poderes no período medieval. Que eu não faço um relatório completo, não, não. Eu fiz um simulado, tá, gente? No final da aula eu vou mandar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ô, Cris, você não tem microfone, não, amigo?
Cadê o chat? Consegue repetir sobre a anotação aí que você falou? Consigo. Relação entre igreja e Estado no Estado medieval. Vou até anotar. É para todo mundo estudar isso daqui. Porque tem um monte de questões. Tem 4 questões disso. Nessa prova que tem aqui, né? E eu estou falando para estudar isso porque isso não está explicado nos slides dela, bem claro. Está explicado de forma mais. Aqui, ó. Embora o conteúdo principal esteja presente, algumas questões exigem uma interpretação mais cuidadosa ou trazem detalhes que podem ter sido complementados em aula. Por exemplo, a questão 13, que menciona a autoridade do pater familias era fiscalizada pelo Estado. Enquanto o slide 88 foca na submissão dos membros da família à sua autoridade, sem detalhar explicitamente essa fiscalização estatal. Ou seja, muita coisa não está no slide, talvez foi complementado em aula, e isso daqui, a relação entre igreja e Estado, é uma delas. A partir daqui, são várias questões de Estado moderno. Vai ficar gravado, quem quiser responder. Deixa eu abrir a prova que a Maria Clara mandou. Opa. Vamos lá. Vamos fazer isso daqui junto. Ajuda aí todo mundo. A número 1. Não tem a resposta certa. Para o Felipe se localizar, eu vou ler a pergunta e vou ler as alternativas. Vocês façam a mesma coisa e, por favor, mandem qual vocês acham que é a resposta certa aqui no chat, a partir da leitura, para a gente comentar sobre. Porque eu não vou saber qual é a resposta certa, com certeza. Vamos lá, número 1 aqui. Doutrina que ensinava que Deus não intervém diretamente para indicar a pessoa que deve exercer o poder, mas providencia para que os acontecimentos humanos e a vontade popular decidam quem deverá ocupar o poder. E aí, não tem mais nada falando. A pergunta é: qual é essa doutrina? A letra A, Felipe. Teoria da soberania nacional, onde a nação. Eu entendi o que está de amarelo, é a resposta certa, né? Viajei. Teoria da soberania nacional, onde a nação representa o próprio Deus, pois sua vontade deverá ser cumprida. Não é isso. Teoria do divino, direito divino sobrenatural, com características próprias de uma fonte divina. Não é essa. Teoria do poder divino providencial, permitindo entender a origem do poder, sendo Deus. Então, a resposta certa da doutrina que Deus não intervém diretamente, mas ajuda, é a teoria do direito divino providencial. Agora eu entendi o amarelinho aqui. Existem algumas correntes que afirmam que o surgimento do Estado pode ter acontecido de modo natural, onde são reunidas as qualidades básicas e conhecidas popularmente para cada época. Diante desses estudos, temos na formação do Estado sua origem no desenvolvimento interno da sociedade. A corrente que afirma tal conceito determina que as sociedades que atingem maior grau de desenvolvimento e alcançam uma forma complexa têm absoluta necessidade do Estado. Então, eles constituem aquilo que eu falei no início, da teoria natural espontânea. Nossa, gente, 2 provas completamente diferentes uma da outra. Essa daqui extremamente difícil, essa daqui bem mais fácil. Tomara que a nossa seja assim. Olha, bem menorzinha. Surge durante a Revolução Francesa, com força expressiva usado no sentido do povo, termo quase sagrado modernamente utilizado como expressão de comunidade, origem comum, histórico-cultural, consciência nacional. Nação, que é o elemento humano unido numa consciência única. Isso daqui ela não falou pra gente sobre isso, então isso não deve cair na nossa prova. Qualidade daquilo que está em. Também não falou disso daqui. Mesmo que seja uma prova de primeiro período, talvez não. Ela falou sim. Falou? Essa anterior é porque dentro dos termos essenciais que tem que ter lá do Estado, foi a segunda aula que ela falou. Dentro da população, a população ela é dividida em 3 coisas, que é povo, nação e cidadão.
Mas ela falou Não sei essa se... origem aqui do surgimento durante a Revolução Francesa? Acho que não, ela Ah, só falou tá. que é. Não. Achei que você estava falando disso. Não, tipo, o termo nação, eu lembro que ela falou. A diferença entre povo e nação até, ela falou de raça também, só que ela não explicou esse surgimento aqui. Ah, Talvez, tá. Não, eu achei que você estava falando da parte da nação. Perdão. não, a nação eu lembro. Eu só lembro, tipo, a diferença entre nação e povo. Mas o que ela falou, eu sei que ela falou. Do ponto de vista histórico, há várias definições de Estado, com suas respectivas características. Considerando o tema em questão e a evolução do Estado moderno, assinale a alternativa correta. A resposta correta é: o Estado é a única instituição que possui um corpo de funcionários que administram e organizam diversas tarefas para atender bem o povo. Isso daqui, esse conjunto de funcionários, atender bem o povo, essa organização dá-se o nome de burocracia. Essa aqui foi a última aula dela, que ela falou que tem várias questões na prova. A questão fácil de Estado moderno é só pensar na burocracia. Podemos até ir para a próxima. A formação do Estado moderno consistiu em um longo e complexo processo que levou à normatização das relações de força, por meio do exercício monopolístico do poder pelo soberano. Nos conceitos relacionados abaixo, marque a alternativa correta. A necessidade do soberano de recorrer à cobrança de tributos para dispor de fundos, para criar e manter seu quadro administrativo e um exército permanente. Eu vou ver as outras, porque parece que é uma pergunta que você não vê de cara a resposta. Eu tem que ler todas. Por que não é a A? Nesse período continua a não distinção entre. Não é essa. Já tem distinção entre público e privado, por isso que não é a letra A. A letra A fala que não tem para o Felipe. A letra A fala que não tem distinção entre público e privado. Já está errado por aí. Porque no Estado moderno já tem distinção entre público e privado. É no medievo que não tem. A outra, que não é certa. Além do desenvolvimento do Estado territorial institucional, a formação do Estado moderno envolveu a descentralização do feudo. Também não é essa, porque os feudos não se descentralizaram mais, eles se centralizaram na formação de cidades. A unificação entre o mundo espiritual e o mundano, sobre a qual se assentava o primado do monarca e de sua concepção humana e cristã, acabou por fundamentar a supremacia da religião, obrigando o rei a tomar todas as terras da igreja. Nada a ver isso daqui, não aconteceu. Por isso que é aquela ali a resposta. Número 7. Tomara que tenha uma dessa na nossa prova aqui, ó. Elemento essencial do Estado, que envolve a totalidade dos habitantes de determinado território, em um dado momento, independente de sua nacionalidade. E aqui tem que saber a diferença entre povo, nação e população. Deixa eu tentar lembrar. Aqui é população porque, ó, independente da nacionalidade. Quando a gente fala que depende da nacionalidade, nós falamos de nação, não de população. Aqui a resposta não é nação, mas é população, porque é o número. O número ali dentro, independente de onde vem, só de estar ali dentro, total, em um certo momento, é população. Não é nem povo. É a quantidade. A quantidade a gente dá o nome de população. Muito cuidado se tiver uma pergunta assim para não confundir os dois termos. 8. Denominava-se fâmulos as relações familiares permeadas pela noção de posse e obediência. Esse fâmulos é aqui, ó. Cadê? Em Roma. Eu acho. Aqui, ó, fâmulos. A base social, a família romana. Esse fâmulos é a família romana. Relações baseadas em posse e obediência. E a pergunta, cadê a pergunta? Mulher e filhos deviam obedecer o varão mais velho, chefe e dono da propriedade. Esses slides que eu fiz aqui, gente, tem um monte de coisa de resposta da prova. Vale a pena ver. Olha o número 5, número 9, desculpa. O aluno errou porque ele não soube diferenciar povo de nação.
Se a nossa prova estiver nesse caminho aqui, não naquele outro caminho lá que era de texto grande, se a nossa prova estiver assim, temos que saber a diferença entre povo, nação e população. Eu vou até anotar isso. Entre povo, nação e população. Estudem a origem desses termos também, porque vai que tem uma pergunta igual aquela 3 que eu falei que não caiu. Qual elemento do Estado que está representado na população do mesmo, onde permite sua representação na consciência social, consciência comum, cultura, praxes, a todos os membros que compõem um grupo determinado? Entende? Eu acho aqui é nação a resposta, e não povo. Quando a gente fala dessa consciência social, dessa ideia de pertencimento, nós estamos falando de nação. Povo, muito provavelmente, se eu não estiver errado, se alguém tiver anotação especificamente sobre isso aí, ou conseguir fazer uma pesquisa, pelo que eu estou entendendo, povo é só a galera no mesmo lugar, talvez, sem a consciência social, essa consciência comum. Quando há essa consciência comum, esse compartilhamento de cultura, a gente fala de nação e não de povo. Tem que saber a diferença desses termos, gente. Eu vou até estudar sobre isso mais. Continuando. Indique qual das características abaixo estão relacionadas com o surgimento do Estado moderno. E aí tem 3. Vou ler as 3 para o Felipe. Número 1. Desenvolve-se uma autoridade central, exercida em âmbito nacional e aplicação do princípio da separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Essa está certa. 2. A unificação da justiça e a cobrança de tributos para a manutenção das funções públicas. Também está certo. Nos slides que eu fiz ali, que o notebook LM fez, está falando que precisa desses tributos para manter a burocracia, manter o funcionamento, manter o exército. 3. Forma-se um corpo profissional encarregado da administração dos recursos do Poder Central do Estado. Também está correta. Nessa daqui todas estão corretas, sobre o Estado moderno. Estado é um agrupamento de pessoas que residem em um determinado território e se sujeitam ao poder soberano, em que apenas alguns exercem esse poder. Qual é o elemento humano? O elemento humano em que identificamos o povo está vinculado à ordem. E aí tem a pergunta: quantitativa, geográfica, administrativa, jurídica e cultural. Eu não me lembro de ter visto nada nos slides dela sobre isso daqui, mas vai que cai na prova, vou perguntar para a inteligência artificial do Google aqui. Por quê? É porque o povo é utilizado para o nome povo é utilizado para representar a população juridicamente. É por isso que tem a ver com jurídico. Você tem isso tudo notado? Tenho. Você é muito boa de notar, meus parabéns. Eu tenho que Obrigada. aprender. Eu tenho que aprender a ser assim. Povo é o nome juridicamente falando. Todo mundo conseguiu pegar o que ela falou aí? Fala de novo, só para fazer um favor, Maria Clara, para quem não conseguia anotar. O povo usa-se para representar a população juridicamente. Povo é o termo usado para representar a população juridicamente, não culturalmente, nem administrativamente, nem geograficamente, nem quantitativamente. Quantitativamente é população. 12. O Estado pode ter surgido da necessidade que o homem encontrou em controlar o convívio social em um mesmo território, e ainda como forma de se estabelecer um certo limite e ordenamento nas atitudes sociais nesse ambiente. Algumas correntes nos apresentam possibilidades do surgimento do Estado, que eu falei lá no início, quando eu comecei a falar aqui. Uma delas
apresenta essa formação do Estado com a formação baseada nos benefícios da divisão do trabalho, integrando-se às diferentes atividades profissionais. Essa formação da divisão do trabalho segue qual corrente? Primeiro, gente, segue a corrente da origem. Isso é uma corrente originária. Aqui nós temos ali, vai falar de origem familiar e patriarcal? Não, não é de uma família. Vai surgir em atos de força? Também não, porque não surgiu a partir de uma guerra nem nada do tipo. Vai surgir de causas econômicas ou patrimoniais? Talvez. Olha o que estava falando ali em cima. Ah, não, talvez não, né? É a resposta certa. Só que talvez também seja a primeira, a última, que o aluno marcou. Faz sentido ele ter errado essa daqui. O talvez é a última, porque olha só, da origem no desenvolvimento interno da sociedade. O Estado é um germe, uma potencialidade em todas as sociedades humanas, as quais, todavia, prescindem dele enquanto se mantêm simples e pouco desenvolvidas. Poderia ser essa D. Tipo assim, poderia não, né? Não poderia, mas dá para confundir. Por que dá para confundir? A pergunta é que o Estado surge a partir dos benefícios da divisão do trabalho. Porque quando junta um monte de gente, em algum momento vai nascer divisão no trabalho. Então, o Estado é um germe e uma potencialidade que uma hora, dentro dessas sociedades humanas, dentro desses grupamentos, ele vai surgir. Porque se agrupar a gente, vai nascer trabalho em algum momento. Então, dá para confundir. Só que causas econômicas e patrimoniais também é uma corrente de formação. E quando a gente fala de trabalho, a gente fala de economia. Por isso que a resposta aqui não é esse desenvolvimento interno, e sim causas econômicas. Desenvolvimento interno não vai falar de trabalho, vai falar mais ali de. A Maria Clara, com vocês têm isso anotado do jeito certinho, mas pelo que eu entendi, pelo que eu lembro, pelo que está aqui, é quando é exatamente isso daí, só que sem a necessidade econômica ou patrimonial. É exatamente isso que a alternativa está falando. 13. Muito fácil. O Estado antigo não distinguia. O Estado antigo não distinguia religião, moral e filosofia, porque as três coisas eram uma coisa só. A religião, a moral e a filosofia não distinguia nem do governo. Então, muito fácil. O que o Estado antigo não distinguia? Religião, moral, filosofia. Tá acabando. Tem a do Christian ainda, mas a do Christian eu vou deixar para cada um analisar por conta própria, porque eu vou querer analisar ela por conta própria também. Eu só vou abrir para ver se ela é mais difícil ou menos difícil, ou se é a mesma dessa daqui. 14. Alguns impérios surgiram no estado antigo, na Ásia Central e Meridional. Ao norte da Babilônia, formaram-se os impérios dos Mitânios e dos Hititas. Na Índia e na China ergueram-se outros impérios, resultante de novas civilizações. Os hindus, na Índia, cultuavam o brahmanismo e se organizavam com um sistema de. No slide que eu passei também está falando disso. Aqui em Índia. Aqui, ó, aqui. Eita, aqui eu baguncei. Índia. Baseado no brahmanismo, que era a pregação da desigualdade. Brahman era o criador. E os brahmanes eram os sacerdotes. Então, esse brahmanismo era a pregação da desigualdade. Deixa eu ler aqui as alternativas. Cadê o WhatsApp? Organizavam no sistema de castas, de forma hierarquizada, onde cada casta representava um filho do deus Brahman. As outras alternativas eu vou ler também, só para todo mundo e eu e o Felipe também entender por que não é as outras, e sim era essa a resposta certa. Castas. De maneira que a sociedade poderia, com o passar do tempo, se tornar uma única casta. Não falava nada disso na aula. Castas. Tratando todos que nasceram na Índia, formadores de uma única casta. Nada a ver, porque está falando ali que é uma questão de desigualdade mesmo. Castas, que politicamente poderia optar por uma casta qualquer cidadão dessa localização. Nada a ver, que a casta era dentro da família. Então a resposta certa é a primeira por isso. É por eliminação isso daqui.
15. Olha só que interessante. A prova começa falando de Estado moderno e termina falando de Estado antigo. Vai de trás para frente. Por causa do poder concedido ao cidadão na Grécia Antiga, poucas pessoas tinham esse status, ou seja, o status de cidadão. O pequeno e seleto grupo de cidadãos era formado principalmente por proprietários de terras. Comerciantes, artesãos, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Assim, estes grupos não tinham direitos políticos e participação nas decisões da comunidade. Poderiam ser cidadãos gregos. Poderia ser cidadão grego. Letra A, o estrangeiro, desde que muito rico. Não, estrangeiro nunca. Letra B, o homem pobre, grande conquistador de guerra, pela quantidade de títulos? Resposta certa. Vou ler a C e a D para o Felipe ver e entender por que a resposta certa é a B e não a C e a D. C, o homem rico, que estivesse em dia com os tributos do Estado. Acho que essa tá errada. A Por quê? resposta. Porque pra mim faz muito mais sentido se esse é o homem rico. Eu também, por isso que eu parei de ler na Tá hora que eu vi. errada. Essa tá errada. Tem certeza, Christian? Também? Certeza, Maria Clara? Absoluta. Porque o escravo, quando conseguia pagar seu dote, nada a ver, o escravo nunca passaria a ser cidadão. Nossa, tá marcado como certo o homem pobre, grande conquistador de guerra pela quantidade de títulos. Espera aí que eu vou fazer um negócio aqui. Captura de tela. Vamos descobrir André, agora. a que eu te mandei, a prova que eu te mandei é a mesma. Ah, E é? na outra prova, a testa é o homem rico. Na outra prova tá corrigido diferente? Na que você mandou? Sim, na outra prova é o homem rico. Então, olha que loucura. A gente tem que ficar atento nessas correções aqui. Todo mundo pegar a prova e ver se está corrigido certo. Ô, Felipe, eu estava dizendo aqui que a resposta era o homem pobre, grande conquistador de guerra, mas não. Poderia ser cidadão grego. O homem rico que estivesse em dia com os tributos do Estado. O homem pobre, não. Na hora que eu li o Homem Rico ali, eu até parei de ler e fiquei pensando por isso. Ainda bem que vocês dois falaram também, que senão eu ia ficar quieto. Eu não ia falar nada, não. Ainda bem que vocês falaram. 16. Atenas viveu durante algum. Ô, Christian, fica atento aí se tiver mais algum erro, tá? Pra você falar pra gente. Atenas viveu durante alguns séculos um regime aristocrático, que foi perdendo força conforme os comerciantes foram enriquecendo. Havia neste período na cidade a escravidão por dívida. Os comerciantes que enriqueceram começaram a exigir direitos políticos, o que começou a colocar em xeque o regime aristocrático. Atenas era a mais bela expressão da democracia e possuía um conselho político formado por, letra A, mulheres intelectuais cidadãos atenienses? Não. Filhos jovens? Já pode parar de ler. Não. Sacerdotes jovens e recém-casados? Não. Anciãos e cidadãos atenienses? Resposta certa. A Amanda tinha feito uma pergunta disso daqui, de mais ou menos esse negócio de cidadão, de conselho dos anciãos, conselho dos cidadãos lá no grupo. Depois eu vou até responder ela. 17. Esparta. Em Esparta, a sociedade era estamental, ou seja, dividida em camadas sociais, onde havia pouca mobilidade social. A posição social do cidadão era determinada pelo nascimento. Como era constituída a classe social de representação dos esparcíatas? Antes de responder, eu só vou voltar aqui só para eu ler de novo o que é esparcíatas. Aristocracia, cidadãos soldados iguais, tinha um monopólio político. Entendi a resposta já. A letra A, Felipe, o cara que fez isso daqui errou. Ele marcou a A, que falava assim, ó, de trabalhadores que realizavam todos os trabalhos manuais e constituíam a maioria da população de Esparta. Só que esses esparcíatas, eles não eram
trabalhadores. Ele eram os aristocratas, eram cidadãos soldados que tinham o monopólio do poder do governo. Então a resposta certa aqui é da aristocracia, cidadãos soldados. Tá, Cal? Essa daqui não tem questão aberta. Eu acho que pode ter uma questãozinha aberta na prova dela, gente. Fiquem preparados para isso daí. A sociedade romana sempre foi dividida. As divisões existentes eram cidadão e não cidadão, livre e não livre. Apesar dessas divisões, a sociedade romana sempre proporcionou mobilidade social, ou seja, um escravo alforriado possuía alguns direitos, e o seu filho já era considerado um cidadão romano, podendo até ocupar cargos no Estado. Apesar dessa divisão, a sociedade romana sempre proporcionou mobilidade social. Um escravo alforriado possuía direitos e seu filho, interessante. Os romanos preocupavam-se em separação de classes. Sendo assim, podíamos identificar os status existentes em solo romano. Era o status libertatis aquele que, letra A, fosse cidadão romano. É todo homem que tem direito na cidade, adquirido por nascimento. Está marcado como errado, não é essa. Mas vamos ler as outras. Vai que está errado também, igual aquela. Fosse colocado sob a pátria potestas de um chefe. A pátria potestas não se extingue pelo casamento. Não tem nada disso. Status libertatis não é isso. É parente civil, não é isso. Resposta certa é: status libertatis diferencia o homem livre e não livre. A liberdade era o maior bem para o romano. A condição de homem livre domina todo o mundo antigo, inclusive o Império Romano, em que a liberdade se opõe à escravidão. É essa mesmo. Status libertatis é o que fala de livre e não livre. Nada a ver com cidadão. Cidadão é outra coisa, por isso que não é A. A ditadura romana, que é aquele status tumultus, era. Resposta certa é suspensão das garantias públicas, onde o ditador com poder de império governava no máximo 6 meses. É exatamente o que eu falei no início da aula, falei dessa daqui hoje já. Essa é a resposta certa. 20. É a superioridade pessoal ou grupal baseada na força, tradição, prestígio, autoridade ou riqueza. Fatores esses que implicam em subordinação. É a capacidade de alguém impor obediência a outrem, com base na superioridade pessoal ou grupal baseada na força, prestígio, autoridade ou riqueza. O que é isso? É o Estado, que é uma fonte de poder? Não. É a Igreja, que durante séculos determinou? Não. São os exércitos que governam? Não. É o poder, que é um requisito que se prende ao próprio exercício de todas as formas de controle social externo. Ou seja, essa superioridade de uma pessoa, de um grupo, baseada na força, tradição, prestígio, isso são relações de poder. Não é relação de Estado, não é relação de igreja, nem relação de exército, é relação de poder. Por isso que a resposta é essa. Eu vou voltar nessa prova aqui só para a gente ver a questão aberta que ela tem. Gente, a Michela disse numa aula que ela tinha 3. Eu não sei se isso é verdade, se isso é coisa da cabeça dela. Ela disse: em uma prova eu pergunto disso, em outra eu pergunto disso, em outra eu pergunto. Eu sei que ela falou alguma coisa que dava a entender que ela tinha 3 provas. Eu posso estar completamente errado. Provavelmente eu estou errado. Mas é bem possível que ela tenha, tipo, sei lá, 5 provas. Aí ao longo de 5, um ano ela dá uma prova, outra. Aí, tipo, formou o pessoal daqui, aí ela dá aquela mesma prova pro pessoal que vem de novo. Pode ser verdade, porque é impossível ela ter questões infinitas de prova. Né? Alguma coisa vai repetir aqui. Então, vamos ver essa discursiva aqui, porque vai que tem, né? E seja parecido. Em um estudo recente sobre a dinâmica do poder político em democracias, foi constatado que a relação entre representantes eleitos e cidadãos é fundamental para a estabilidade e legitimidade do sistema. No entanto, questões sobre a distribuição desigual de poder, a influência do dinheiro na política e a transparência das decisões ainda geram debates acalorados e levantam dúvidas sobre a eficácia dos mecanismos democráticos. Considerando o contexto atual de questionamentos sobre a concentração de poder político e sua relação com a democracia, responda. Meu Deus. Qual conceito podemos entender de poder e quais objetivos ele deverá alcançar? Poder deve proteger os cidadãos
assegurar seus direitos, pois ele tem função soberana, tem o poder de fazer escolhas para o bem do povo. Acho que a gente não estudou isso daqui, não. Deixa eu ver nos slides dela. Se alguém lembra de algo relacionado, fale agora ou cale-se para sempre, mas eu acho que não. Não chegamos lá. Tem muitos slides que a gente não viu ainda. Quer ver? Olha aqui, ó. Comunismo, que o Christian gosta. Outro de comunismo. Fascismo. Nazismo. Estado contemporâneo. Aí, não sei, talvez a gente já tenha visto o fim do mundo. Talvez a gente tenha visto sobre essas características de poder. É interessante estudar. Gente, vocês viram que a prova da Michela falaram que era muito fácil, mas eu não estou vendo nada de fácil aqui. Estou vendo uma prova muito difícil, para falar a verdade. E eu perguntei aos meninos do terceiro período, o Christian também tem amizade com eles, né? Que é a turma da Nicole. É a turma da Nicole, Christian. Eu perguntei eles, eles falaram que acharam a primeira prova da Michelle, todo mundo foi mal. E a segunda prova, ela deu uma prova muito fácil, que aí todo mundo recuperou, mas a primeira foi muito difícil. E eu estou vendo aqui que é uma prova realmente difícil. Eu anotei tudo aqui que não está muito claro nos slides, mas a gente tem que saber. E eu vou falar para vocês anotarem aí, para todo mundo estudar. Eu acho que vocês anotaram, né, que eu fui falando. Que é a relação entre igreja e Estado no Estado medieval. A gente tem que saber isso. Temos que saber a diferença entre povo, nação e população. Temos que saber quem era cidadão grego e quem não era. E temos que saber também, que eu anotei aqui, as divisões, como posso dizer, da sociedade na Índia, na Pérsia, dentro desses estados antigos. Como era, tipo, a hierarquia das castas, o que era casta. É exatamente isso que está aqui, ó, tá? Ó, Assembleia de Cidadãos, magistrados, Conselho de Anciãos, o que era o governo da China, da Pérsia, dos hebreus. No Egito, faraó, nobreza, sacerdote, escribas, camponesas. Na Índia, o que é esse brahmanismo? Tem que saber essas coisas daqui. Então, vamos estudar todo mundo, vamos para todo mundo tirar, como diz o Roger, né? Acho que ele tá até aí. Todo mundo ir bem, todo mundo tirar 10, tirar 8 ali, porque a gente consegue, tem que estudar muito. Então, estudem isso, decorem isso que tem que decorar, que é decorável mesmo. E para finalizar, que é o que eu queria falar, eu tinha deixado alguma coisa aqui. Tinha, lembrei. É isso aqui, gente, ó. Eu fiz um simulado. Eu fiz o caramba, né? Eu pedi o notebook LM para fazer baseado nas duas provas, na prova que eu tinha uma, e baseado nos slides da Michelle, né? Esse slide me quebra. E essas questões estão aqui todas de marcar. Vou mandar no grupo por escrito, vou mandar no grupo em PDF para quem quiser imprimir, e amanhã à noite eu mando o gabarito, tá bom? No grupo também. Então, vou mandar o simulado, vou disponibilizar a aula gravada para quem perdeu, não pôde assistir. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser perguntar, e se ficou bom também, fala aí, dá um feedback para a próxima, que vocês acham que pode melhorar na próxima, se até a gravação ficou boa, a transição ficou boa. Com o tempo eu vou melhorando também. É difícil, gente. Eu não sei as matérias. Eu dou aula de língua portuguesa, isso aqui é história, né? Nem minha área. Mas eu tento ajudar todo mundo. Nas próximas, por favor, gente, anotem alguma coisa, peguem as anotações de vocês e sempre que eu não souber alguma coisa, ajuda, fala, igual a Maria Clara sempre faz. É da que mais faz. O Christian hoje também deu uma ideia, deu umas ideias aí, mas falem, não percam essa vergonha de vocês, porque vocês vão me ajudar, vão ajudar os outros que estão aqui, vão se ajudar também. Tchau, tchau. Até segunda-feira, gente. Bons estudos para todos. Valeu, André. Alô, Christian. Obrigado, André. Alô, Romo. Valeu, André. Potência. Na próxima eu uso esse quadro aqui para nós fazer uma bagunça. Tem um quadrão. Aqui, vocês já viram aqui como é que é? Aqui, ó, tem livro. Aqui é onde eu dou aula particular.
É uma sala de aula mesmo. Minha. Alô? Ô, gente, desculpa, tá gravando ainda. Esqueci que tava gravando. Deixa eu encerrando aqui. Tomara que tenha ficado bom. Dessa vez, eu acho que ficou.